A partir daqui, então, nós vamos atravessar na ideia de algoritmos genéticos e mostrar, então, como a gente pode, com eles, dar um remeleixo nas soluções e escapar de soluções subótimas, tá? Então, vamos lá, tudo baseado no princípio de Darwin da seleção natural, ok? Então, eu estou chamando de AGEs aqui para resumir, tá? Algoritmos genéticos. E aí eu volto a falar sobre essa situação. Nós estamos tentando projetar um modelo de evolução. Então, algoritmos genéticos não é um algoritmo, o algoritmo genético não é um algoritmo fixo, que olha, está aqui, use isso e você resolverá todos os seus problemas, tá? O algoritmo genético é mais uma ideia, tá? Em que você deve, então, projetar, né? Então, comecei falando sobre isso, né? Você precisa, a partir de um problema, projetar um modelo, representar um modelo capaz de fornecer solução interessante, tá? Para esse problema. Então, os AGs, eles são meio que isso também, tá? Não tem uma receita, você deve usar, tem uma receita, mas não tem uma representação única, tá? Vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então, é parte do projetista que está trabalhando com um problema conseguir representar esse problema, né, as possíveis soluções dele, de forma codificada, tá? Então, você vai definir como representar isso. Então, essa é uma parte que envolve abstração de dados, né? Como eu vou abstrair o meu problema para esse contexto de algoritmo genético, tá? Vocês já ouviram essa novela, vocês já ouviram, né? Acho que desde POO, né? Então, como eu represento isso para um algoritmo genético? Tá? Então, as soluções do espaço de soluções que eu tenho vão ser representadas em código. E esse código é um código genético que também é chamado de cromossomo. Então, uma solução vai ter um cromossomo que a representa. Beleza? A ideia é como eu vou projetar esse cromossomo. Beleza? Os AGs também envolvem um conjunto de soluções. Então, isso eu já falei, mais ou menos, né? Os AGs têm um conjunto de soluções e nós chamamos esse conjunto de soluções para ficar vasculhando o ambiente de população. Beleza? Então, você tem uma população de indivíduos, tá? Esses indivíduos são soluções possíveis para o seu problema. Algumas são boas, outras não, outras mais ou menos, tá? E nós representamos ela como sendo cromossomos. Existe uma busca estocástica, né? Essa busca estocástica, ela é pautada numa certa aleatoriedade, tá? Então, esse princípio da aleatoriedade é interessante para livrar a gente de ficar preso em soluções subótimas, mas ela também é guiada por uma função de aptidão, tá? Chamada de função de fitness. Então, a nossa função objetivo aqui é chamada de função de aptidão, tá? Ou função de avaliação, ou função de fitness, ou simplesmente fitness, tá? Essa função de aptidão é o quanto o indivíduo, que é uma solução, e que está em uma população, se adapta ao ambiente, tá? Que é o seu problema, beleza? Então, o quão bem ele se adapta, esse é o seu fitness. Quanto maior, melhor. Então, essa é uma função que deva ser maximizada. Quanto maior, quanto mais apto ao ambiente, melhor ele é. Melhor é a solução para o seu problema, ok? E nós também, já dei uma pincelada, né? A gente também usa operadores de seleção, recombinação e mutação, tá? Então, nesse ponto aqui, vocês lembram que a receita normal, né, a receita básica para a gente avançar, né, numa busca heurística, era a gente ter um ponto,
e depois, a partir desse ponto, gerar um sucessor e testar o quão bom é esse sucessor. Se ele é melhor, eu avanço, e aí tomo as estratégias, ok? Então, a parte de... existe uma parte de geração de sucessores, né? Então, eu quero gerar sucessores através de operandos ou operadores, tá? Então, aqui eu uso operadores que criam sucessores para uma solução, tá? De um indivíduo, eu crio um descendente, beleza? Como eu crio um descendente? A partir de operadores de seleção, recombinação e mutação, tá? Alguma pergunta? Tranquilo por enquanto. Então, eu só quero gerar descendentes, verificar se eles são melhores e vai ter uma tendência em manter os melhores. E aqui vamos evocar o Darwin, né? Sempre bom lembrar. Quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maiores serão as suas chances de sobreviver e gerar descendentes. Então, essa é a máxima aqui da aula, né? O clímax é quanto melhor é o indivíduo, quanto mais ele se adapta ao ambiente, maiores são as chances dele sobreviver e gerar descendentes, tá? A pergunta que eu faço para ver se vocês estão entendendo, quais são os indivíduos que são soluções prováveis para o seu problema, nós queremos que sobreviva. Quem são aqueles que eu quero que sobreviva? Os que melhores se adaptam? E quem são os que melhores se adaptam? Aqueles que conseguem achar uma solução ótima. Exatamente. Não digo ótima, mas soluções boas. Tá? Uhum. Então, aqueles que oferecem soluções melhores, né? Possivelmente as ótimas ou mesmo subótimas, mas que evoluem para soluções melhores, são aqueles que devem sobreviver. Então, pensem em interações, né? O algoritmo está iterando, só que essa iteração eu chamo de geração. Então, de geração em geração, eu quero gerar indivíduos, e esses indivíduos devem ser, você vai manter na geração aqueles que caminham para soluções melhores. Tá? Então, eu quero que sobrevivam os que têm solução ótima, os que avançam para soluções ótimas, que são aqueles que oferecem, então, um f de n, que é minha função de fitness, maior. Então, aqueles que fornecem cada vez maiores valores de função de fitness, eu quero que se mantenham, beleza? Eu quero que eles se mantenham. Essa é a tendência. Tá? Embora haja eu disse que existe um processo estocástico aí no qual existe uma aleatoriedade. Tá? Então, vamos tentar simular isso de maneira legal. Tá? Então, eu vou dar um exemplo prático agora, que aí acho que vai resolver, né, todas as desconfianças aí, deve estar meio nebuloso ainda, né, com tanto termo. Eu vou dar um exemplo prático para resolver e todos entenderem, beleza? Então, a questão básica, só resumindo, eu quero caminhar para soluções que ofereçam fitness melhor. Entretanto, eu também quero contar com uma certa aleatoriedade para dar um remeleixo nessas funções, nos valores de fitness para diferentes soluções, para evitar ficar aglomerado, né, se aproximar de soluções subótimas. Então, dá um remeleixo. Então, também quero ter aleatoriedade, e eu também quero ter uma galera inteira trabalhando nisso, ou seja, uma população. Então, eu tenho vários indivíduos trabalhando nessa situação, tá? Querendo encontrar boas soluções pela função de fitness, sendo meio aleatório, para não ficar preso no ambiente, e assim, com o tempo, se acomodar, né? Chegar lá e se acomodar numa solução, esperançosamente a solução ótima. Beleza? Então, vamos lá. Vou tentar, então, dar esse exemplo com base
no problema das 8 raízes. Então, voltamos ao problema das 8 raízes. Já havia explicado, né, como funciona. Então, basicamente, cada coluna tem sua rainha e a gente quer aqui evitar que uma ataque a outra, tá? Fique em posições de ataque, tá? Vou começar tentando representar. E aí foi isso que eu disse que você deve projetar isso, tá? Uma possível representação desse tabuleiro é a partir desses números aqui em cima, tá? Então vejam só, eu estou representando esse tabuleiro e esse outro aqui. Então basicamente estou dizendo, quem bateu o olho aí talvez entendeu como que eu estou organizando, tá? Então aqui eu estou tentando representar o meu problema, tá? Então a primeira rainha está na posição 2, na linha 2, na sua coluna. Então coloquei 2 aqui, beleza? A segunda está na posição 4. Então, coloquei 4 aqui. Não preciso explicar até o fim, né? Então, até o fim, até a última coluna, isso aqui guarda a linha em que está a rainha. Beleza? Eu tenho 8 valores, então, aí, cada qual com a linha em que está a rainha. Percebam que eu posso gerar um número aleatório, tá? Vamos pensar que eu tenho minha função objetiva. Minha função objetiva é maximizar a chance de não ataques. Já vou falar sobre isso. Então eu quero eu quero maximizar as posições de não ataque entre as rainhas. Tá? Para eu conseguir isso, eu posso simplesmente sortear valores. Tá? Então eu tenho 2 tabuleiros aqui, tem uma representação de 2 tabuleiros. E aí eu posso ver qual é melhor, tá? Olhando aqui de cara, olha, o segundo tabuleiro já oferece um ataque aqui, tá bem claro esse ataque, né? Uma de frente para a outra aqui embaixo. Então isso aqui já está atrapalhando esse indivíduo, né, na sua evolução ali, tá? De seleção natural, tá? Então essa é uma maneira de representar. Normalmente, quando a gente trata de algoritmo genético, a gente ainda representa números inteiros da forma binária. Então, eu posso traduzir. Então, normalmente, o algoritmo genético traduz essas representações ainda a um nível binário. Então, isso aqui são números binários, tá? Cada conjunto de 3 aqui representa um número, tá? O 2, o 4 e assim por diante. Beleza? Então, na verdade, isso aqui a gente chama de, foi o que eu falei lá no começo, o tal de cromossomo. Então, para uma possível solução, que é o tabuleiro, tá? O tabuleiro aqui é um indivíduo, tá? Uma possível solução. Eu tenho um cromossomo correspondente a ele, que é essa linguiça de zeros e uns. Beleza? Então, tem uma barrinha aqui separando só para a gente entender, né? Mas não teria essa barra, tá? É um vetor de zeros e uns. Então, olha só, estou representando um problema complicado de um tabuleiro de xadrez em números binários, beleza? Eu melhorei minha representação e tudo que eu preciso é realmente de números binários, ok? Tá? Então, o que eu preciso agora? Ficar gerando novas soluções e testando para ver se tem melhor. Basicamente isso. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, cada solução, né, indivíduo, é avaliado por uma função de fitness. Quanto maior o fitness, maior é a qualidade dessa solução. Então, eu quero maximizar a minha função de fitness e isso vai expressar que a qualidade da minha solução é melhor. Ou, em outras palavras, que o meu cromossomo aqui está fornecendo um código genético, um material genético
muito promissor para a resolução do problema. Beleza? Como que eu meço isso? Então, eu vou dar um exemplo de construção, e aí, novamente, isso é parte do projetista, né? Pensar no como eu vou projetar uma solução baseada em algoritmo genético, pega o seu problema e, para o seu problema, tenta descobrir, né, ou determinar uma função que ajude os agentes a caminharem, os indivíduos a caminharem para a solução ótima. Tá? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para um tabuleiro, vamos supor aqui, de 4 rainhas. Então, eu quero maximizar aqui, eu quero maximizar os meus... eu quero maximizar o número de pares de rainhas que estão livres de ataque. Tá? Então, veja só, para um exemplo de 4 rainhas, deixa eu só ver o que aconteceu aqui, que deu uma trava. Aí, beleza. Para o exemplo de 4 rainhas, eu tenho, esse é um caso ótimo, né? Eu peguei esse caso ótimo do exemplo que a gente viu anterior, eu tenho aqui uma contagem desses traços azuis, de 6 traços azuis. Isso, né? Então, essa é a solução ótima. É um F de N, um fitness, que me leve a 6. Tá? O valor 6. Beleza? Que, em outras palavras, né, matematicamente, é uma análise combinatória de pares P, 2 a 2, né, no caso, 2, para um tamanho, um número de rainhas N. Beleza? Então, se você fazer essa análise combinatória, você consegue os pares de rainhas. Né? Uma combinação de pares de rainhas em função da quantidade de rainhas, você verifica, então, qual seria o máximo dessa função. Então, o máximo, nesse caso, é 6, para o problema de 4 rainhas. Beleza? O que acontece é que, quando, se essa minha rainha aqui em cima desse condição de ataque com uma segunda aqui, desse valor 6, eu decremento 1. Beleza? Eu retiro uma dessas hastes azul. Beleza? Então, na realidade, então, eu quero maximizar essa função, e essa maximização é o complemento da quantidade de ataques mútuos. Tá? Então, se eu verificar um ataque mútuo, eu devo decrementar da minha possibilidade total de não ataque uma unidade, beleza? E assim eu tenho a minha função objetivo, minha função de fitness, cuja ideia é que se maximize, beleza? Então, para um tabuleiro com 4 rainhas, eu tenho um máximo de 6, mas se as quais derem condições de ataque, eu vou decrementando disso e eu tenho a função de fitness nesse valor, beleza? Alguma dúvida? Esse é um exemplo de projetar uma função objetivo. Tá? Aí você tem que pegar o seu problema e avaliar. Para esse mesmo problema, poderia ter uma outra ideia. Tá? Por enquanto, a ideia da literatura e o que eu estou expondo é essa. Tá? Olhando nesse caso, olhando uma função objetivo, uma função de fitness dessa forma, eu tenho alguns exemplos aqui. Então, para 4 indivíduos. Então, esses 4 indivíduos são 4 tabuleiros. Tá? Peguei 4 tabuleiros aqui. Tá? Quando eu faço análise combinatória do tabuleiro com 8 rainhas, o meu máximo da função é 28. Tá? Então, desse 28, desse 28, para a minha primeira solução, meu primeiro indivíduo aqui, eu tenho 4 ataques mútuos. Então, estou subtraindo de 28, 4. E aí eu obtenho o valor 24. Beleza? E, por sinal, né, esse indivíduo é esse cara aqui.
tá? É o primeiro tabuleiro aí, beleza? Esse primeiro tabuleiro aqui. Então, existem 4 posições de ataque aqui que fazem piorar um pouco a sua função objetivo para 24. Ainda assim, dessas 4, ela é a melhor. Então, de 4 prováveis soluções, o melhor fitness é desse primeiro tabuleiro, 24. Ok? Dúvidas? Então, em tese, eu devo caminhar para aquelas soluções que maximizam esse valor de fitness, beleza? Então, vamos dar sequência. Observando, né, esses tabuleiros promissores, eu quero, então, gerar novos sucessores, que são os descendentes, e eu quero pôr eles a teste também. Quero verificar qual é o valor da função objetivo deles. Beleza? Então, agora, a partir de agora, eu vou explicar como, a partir desses indivíduos, eu gero novos para entrar aí na disputa no ambiente. Beleza? Para isso, a gente vai evocar o método de seleção. Então, a gente primeiro precisa selecionar daquela população quem está mais apto a sobreviver. Beleza? Olha que dureza, né? Então, quem está mais apto a sobreviver, tá? São aqueles que oferecem maiores valores na função de fitness. Beleza? E aqui, eu vou explicar um dos métodos de seleção, que é o da roleta, talvez o mais comum, mas tem outros, que é o ranking, torneio, que põe a galera para brigar entre si mesmo. Beleza? E verificar quem tem maior função objetiva, o outro morre. Tá? Morre o outro que não tem. O pior função objetivo morre, o outro sobrevive, como se fosse um torneio mesmo, tá? Mas eu vou explicar um método bem comum da roleta, tá? Método da roleta, tá? Então, a roleta, o objetivo é selecionar descendentes, tá? Eu quero saber, selecionar pais para formarem descendentes, beleza? Então, eu quero selecionar o indivíduo da minha população atual. A roleta é dividida em N partes, tá? Esse N é o número de indivíduos da população. Então, imagine uma roleta mesmo, e ela é dividida aí como se fosse uma pizza em N partes, tá? E para cada parte refere-se a um indivíduo da população, tá? E, além disso, cada parte tem o seu tamanho relativo ao fitness do cromossomo. Beleza? Vamos lá. Exemplo. Então, eu estou pegando agora aqui os mesmos 4 indivíduos, beleza? Que a gente estava vendo ali. Eles têm as funções de fitness deles. O primeiro é o melhor e o piorzinho é o último. Então, a gente calcula o fitness e a gente extrai uma proporção, né? Faz uma porcentagem aí, né? E extrai uma proporção de quanto é esse fitness, em proporção dos outros, beleza? Então, naturalmente, os de maiores proporção são os que oferecem maior valor de fitness, beleza? Então, de 0 a 100%, né? 31% refere-se ao indivíduo de fitness 24. E, por exemplo, só 14% refere-se ao indivíduo de fitness 11. Beleza? Que é praticamente a metade, né? A metade da proporcionalidade do primeiro. Beleza? E aí, para exemplificar isso, olha, eu estou colocando aqui um gráfico mesmo de pizza. Imagine uma roleta mesmo, né? E, naturalmente, eu acho... Ah, tá. Tem as cores aqui. Então, o indivíduo 1, né? Vamos colocar aqui. Esse cara aqui é o 31%. Tem a maior fatia. Beleza? O vermelho aqui é 29%. É o indivíduo 2, de fitness 23. O terceiro, 26, é o amarelinho. Tá? Então, aqui é 26. E o último
é o indivíduo 4 com 14%. Beleza? Então, eu dividi essa pizza, cortei, considerando esse percentual. Beleza? Alguma dúvida? Então, você consegue fazer isso com uma regrinha de 3 aí, né? E obter esses percentuais. Aí eu vou, literalmente, pense assim, né? Literalmente não, mas pensem que você vai rodar a roleta, beleza? É um roletrando. Manja o... Nossa, esse é antigo, não existe ainda isso, né? Roletrando do Silvio Santos? Não existe, né? Alguém lembra disso ou eu tô muito velho? Então, você vai rodar a roleta, e percebam aqui que eu deixei uma seta roxa, né? Você vai rodar a roleta e vai deixar ela rodando. E ela vai parar um momento, né? A idade chegou, hein? Meu Deus. Ai. Você deixa a roleta rodando e ela vai parar. É lógico, né? É lógico que quem pode dizer qual indivíduo oferece maior probabilidade da roleta parar e ser desse indivíduo? Quem pode dizer? A hora que a roleta parar, qual que é a maior probabilidade de escolha? O indivíduo 1. O indivíduo 1. Então, aquele que oferece a maior fatia tem maiores chances da roleta parar nele. Beleza? E o piorzinho, ali, o quarto indivíduo, tem 14%. Pode dar sorte e parar nele. Beleza? Pode dar sorte para ele, né? Azar para a seleção natural. Entenderam? Então, esse método de seleção, olha que legal. Ele está embutindo aqui uma possibilidade de você tá dando chances de você escolher os melhores. Eu quero os melhores para gerar descendentes numa próxima geração, beleza? Mas ele tá dando uma possibilidade de, olha, opa, pera lá, nem sempre. A roleta pode parar ali e escolher o indivíduo verde, o indivíduo 4, de 14%. Então, ao mesmo tempo, existe uma aleatoriedade, tá? Um sorteio aleatório que pode ser que acabe pegando o indivíduo não tão apto, beleza? Então, olha que legal que é isso aí, né? A gente está resolvendo aquele problema que eu estava falando para vocês. A gente consegue tentar guiar para soluções boas pelo fitness, mas também falar que, olha, pode dar um azar aí a roleta escolher coisa esdrúxula aí, tá? E ainda elevar essa coisa esdrúxula para próximas gerações, ok? Então, soluções não tão boas ainda pode persistir. E isso é bom. Tem uma cadência aí, isso é bom, não dá para ser direto, porque vai aglomerar ali num ponto único e vai travar tudo, se for subótimo. E dá chance, então, esperança para que a gente escolha soluções em outras regiões do espaço. Beleza? Alguém ficou com dúvida nisso? Esse é o método da roleta. Aí o resultado disso é que você vai selecionar rodando, a cada rodada de roleta, você vai selecionar pais para proverem descendentes para uma próxima geração. Tá? Então você vai gerar indivíduos que são pais que vão gerar descendentes. Então vamos lá para a parte de descendentes. Então agora eu vou resumir e vocês vão entender toda a ópera aí, né? Vamos lá. Embora eu disse que são números binários, né, o cromossomo normalmente é representado por zeros e uns, aqui eu vou resumir e representar em números inteiros para ficar mais simples. Tá? Então, são aqueles mesmos 4 indivíduos. Vamos supor que você tem uma população com 4 indivíduos. Quando você faz uma seleção, então eu rodei a roleta aqui 4 vezes. Beleza? Rodei a roleta 4 vezes. E aí, veja só, na primeira rodada, eu peguei o cara de
Acho que tá invertido aqui, parece. Mas eu peguei um cara de 31%, beleza? Ah, sim, tá certo. O cara tá aqui embaixo. Só tá meio estranho aqui. E também peguei o segundo melhor colocado, de 29%. Então lembram, né? Acabei pegando, rodou uma vez, pegou o melhor. Rodei a segunda vez, pegou o segundo melhor. Beleza? Rodei uma outra vez, ele pegou o segundo melhor de novo. Então eu posso pegar ele de novo. Beleza? Ops, não é esse aqui. Beleza. Então ele pegou de novo o segundo melhor. E aí eu rodei de novo e ele pegou de 14%. Ok? Então você pode escolher novamente os mesmos indivíduos, tá? Os mesmos pais, e aí você, a cada rodada da roleta, você vai selecionando isso aí, esses indivíduos, tá? Então, eu selecionei um número de indivíduos que é o mesmo número da população, 4. Rodei 4 vezes a roleta e obtive esses papais, beleza? Ou mamães, ou papais e mamães, beleza? Então, obtive eles e isso demonstra que, em sua maioria, eles podem ser os melhores, tá? Mas pode ter alguns que não são tão bons. Então, tem o que eu acabei de falar, o ingrediente da aleatoriedade e o ingrediente que puxa, né, a função de fitness para soluções boas, em função do tamanho da fatia do indivíduo na roleta, beleza? O meu próximo passo, depois da seleção, é eu realizar um chamado crossover, tá? Esse crossover eu vou então selecionar 2 indivíduos, e aí vocês imaginem, é o papai e a mamãe, o papai e papai, sei lá. Eu vou resumir em pais, você pega 2 pais, tá? E você faz a troca do material genético. Você sorteia um ponto de corte, tá, do seu material genético, seus cromossomos, ou genes, também chamado de genes, né? E você recombina. Então, veja só, para o primeiro ali, eu peguei 2 pais, 2 indivíduos, e gerei 2 filhos. Essa é a ideia, tá? Só que um filho é um trecho de genes do primeiro indivíduo, pai, e o restante, um trecho do segundo papai, tá? O segundo indivíduo, ok? E o segundo filho é o complemento disso, beleza? Então eu troquei material genético entre eles, a partir de um sorteio de ponto, tá? Tem um ponto aqui, tá? Que eu sorteio, ponto sorteado. Beleza? Tem várias técnicas, já adianto, esse é o básico, mas tem várias técnicas, eu pode ter até mais pontos de corte, tá? Mais de um ponto. Tem várias técnicas, tá? Tem probabilidade de acontecer esse corte ou não, tá? Então, aí vai de inúmeras variantes desses algoritmos genéticos que existem, de repente, uns mais interessantes para certos problemas, outros para outros, tá? Que foram sendo inventados aí no decorrer dos anos, tá? Mas o básico é isso. Eu estou fazendo o tal do crossover genético, tá? Faço a mesma coisa com os outros pais aqui, beleza? Todo mundo entendeu, né? Sorteio um ponto de corte e troco os valores, beleza? Pego metade de uma parte de uma parte de outro e junto e gero os filhos. Então esses caras aqui acabam gerando, né, 4 filhos, tá? Alguma pergunta? Ô, professor, eu tenho, nesse sorteio de corte, ele vai gerar
os filhos com uma genética ótima ou não? Nenhuma solução ótima, esses filhos vai sair com a solução ótima ou não? O que você acha? Aparentemente não, mas o certo seria, né? Então, Porque é um sorteio, então provavelmente talvez não o sorteio do corte, então talvez não vai gerar uma solução ótima, né? não tem garantias de otimalidade. Mas a ideia é, eu estou combinando um material genético de pessoas que foram selecionadas, foram indivíduos que foram selecionados. Então, essa seleção tem chance de elevar para os descendentes soluções boas e também algumas que não são boas. Mas, com a recombinação genética que a gente está fazendo, a gente pode ficar vasculhando o ambiente. Perceba que esse filho vai vasculhar agora uma outra parte do ambiente, mas a ideia é que em geração isso vai sendo convergido. Tá? A gente vai convergir para soluções boas. Tá? Percebam que com o tempo esses indivíduos tendem a ficar mais parecidos entre si. Beleza? Eles vão se tornando mais parecidos. Ok? Pela própria seleção natural, esses indivíduos, no limite, se tornam uma outra espécie. Eles começam a caminhar para um certo caminho da evolução, que se torna uma organização específica, um organismo específico, e esse organismo específico que a gente está buscando é o ótimo. Tá? Então, com o tempo, eles tendem a ficar parecidos. Esses indivíduos vão ficar parecidos entre si, e a troca de material genético não vai fazer muita diferença. Inicialmente, isso vai criar um rebuliço genético aí, as soluções vão ficar permeando pelo ambiente, mas com o passar da geração, eles tendem a convergir vagarosamente para indivíduos que são muito parecidos entre si e que esperançosamente sejam as melhores soluções ou a ótima. Beleza? Então, aqui, depois que a gente fez o crossover, ele vai fazer uma nova seleção dentro desses filhos, e daí desses novos filhos a gente vai fazer outro crossover. Sim, esses filhos vão ser pais numa outra geração. Vai continuando até chegar numa solução ótima. Exatamente, esse processo vai se repetir. Valeu, professor. Vou mostrar o algoritmo disso já já. Depois do crossover, você pode fazer uma mutação, tá? Então, isso tem algoritmos tem problemas que fazem mutação, tem outros que você opta por não fazer mutação, ou ter uma probabilidade de mutar. Então, existe como definir probabilidades de muta ou não muta, entendeu? Faz um sorteio e vê se muta e qual é o gene que vai ser mutado. Então, a mutação é uma alteração aleatória do gene. Tá? Você seleciona aleatoriamente um e muda. Veja que o primeiro mudou, né, o antepenúltimo, o segundo não mudou nada, então está sendo sorteado. Tá? Sorteia qual é o gene que muta e sorteia se muta ou não. Essa mutação, quem pode dizer para que serve? Quando eu muto, o que eu estou fazendo? Quando eu vou lá vamos dizer assim, estou estragando a solução, né? Estou indo lá e falando, cara, pega aí troca o valor aí, vamos ver. Para tentar tirar pelo menos um vamos dizer, das damas lá, para tirar uma Ai, como que é? Não sei falar. Mas para tirar um possível erro, não sei. A Lívia pediu para repetir que ela não ouviu, o que a mutação faz, né? Para que pode servir a mutação, Lívia? Aí a Vitória falou aí, eu acho que o que ela falou é mais ou menos isso. Quando você tem essa solução, esse filho aqui preso numa solução subótima, quando você muta, você tem a chance de fazer ele sair daquele buraco lá e ir para outro buraco ou evoluir para coisas melhores. Então, a mutação também é mais uma ferramenta para embutir
um movimento aleatório aí e desencalhar a solução que está presa num local subótimo, tá? Beleza? Então, você pode optar por fazer mutações, tá? Então, essa é a receita básica para uma geração. Então, de uma população, você gerou... Perceba que aqui eu mantive o número de elementos na população, tá? Então, começou com 4 pais e terminou em 4 filhos, beleza? E aí, esses filhos, conforme eu já falei para o Vinícius lá, vão para uma próxima geração e vão ser submetidos a essas mesmas regras, beleza? Roleta, crossover, mutação. Próxima geração. Roleta, crossover, mutação. Beleza? Então, não se sabe, Lívia. É aleatório. Pode ser que a mutação melhore bastante, pode ser que não melhore, pode ser que piore. Mas o legal disso é que você tem uma população, se você tem uma população grande de indivíduos, uma mutaçãozinha ali, outra cá, faz você, de repente, encontrar um caminho que nunca foi investigado no seu... Lembra do espaço multimodal lá? Você tem um espaço de função maluco que você desconhece, às vezes num espaço geométrico RN, você não faz nem ideia de como está esse espaço. E às vezes a mutação é a chance de você encontrar um caminho, né, nunca pesquisado por nenhum outro indivíduo. Tá? Então a mutação vem para ajudar você a encontrar um caminho nunca investigado. E às vezes aí, por meio dessa mutação, esse indivíduo vai gerar filhos com resquício desse material genético mutado, que vai evoluir para boas soluções nesse caminho nunca investigado, entendeu? Então é uma engenharia, né, vamos dizer assim, uma engenharia de ideias bem interessante, com inspiração biológica, tá? Vamos lá, então. Então eu vou resumir o algoritmo, tá? E aí eu vou terminar a aula que já tá bom, né? Então, o algoritmo, um pseudocódigo para um algoritmo genético é obter uma população P gerando aleatoriamente N indivíduos. É aleatório. Gero N indivíduos, né? E aí fica a seu cargo de como projetar para gerar o cromossomo dele, né? Que represente ele. Então, obtenha, aí vou falar em alto nível, né? Obtenha uma população de P com N indivíduos. Poderia ser 1000, para resolver o problema das 8 rainhas, ou N rainhas, 1000 indivíduos, dane-se. Até quanto o poder computacional seu aguenta. Tá? 500 indivíduos, uma seleção, entendeu? Você monta aí o que for possível, 10.000 indivíduos. Para problemas difíceis, você pode criar. Percebam que a ideia é bem geral. Até quanto o poder computacional aguenta, você gera o número de indivíduos. 10.000, 1.000, 500, 200, 100 indivíduos, 10, tá? Você gera, beleza? E aí entra num processo de repetição, que vai parar só quando um critério for satisfeito. Qual poderia ser esse critério? Esse critério poderia ser até atingir um limiar pequeno de diferença entre o fitness médio de 2 gerações consecutivas. Tá? Então, você mede o fitness médio para uma população, é só somar o fitness de todo mundo e dividir pelo número de indivíduo, em uma geração e da geração conseguinte. E se eles têm tem pouca diferença, né, você estipula aí qual é a diferença, um limiar bem pequeno, significa que os indivíduos estão todos muito parecidos, e que então eles convergiram, caminharam então para soluções plausíveis. Beleza? Então, esse pode ser o critério de parada, observando o fitness médio de uma população numa geração e numa outra. A hora que tiver um limiar bem baixo de diferença, significa que todos eles estão muito parecidos. Então, é hora de terminar. Beleza? Se acomodaram em soluções que possam ser boas, né, esperas.
E aí, então, o que é esse processo, né, de repetição? Você vai fazer o quê? Para cada população. Calcule e guarde o fitness FI para cada indivíduo I de P. Então, calculo o fitness de todo mundo. É o tal do teste. Estou testando todo mundo para saber o quão bom eles estão adaptados. Obtém aí um conjunto S selecionando M indivíduos para reprodução. Então, aqui entra o método da roleta. Beleza? A roleta é um dos métodos, tá? Já falei que tem torneio, ranqueamento, etc. Tá? Normalmente esse M, tá? Esse M normalmente é igual a N, igual ao número de indivíduos da população original, tá? Então você obtém aí um conjunto S com M indivíduos para reprodução. São os pais que vão gerar os filhos, tá? E aí você vai para o outro passo. Cruze pares de pais desse conjunto S para gerar uns filhos em um conjunto chamado de PS. Então, PS é o conjunto dos filhos, beleza? Normalmente gera-se a mesma quantidade de filhos sendo igual à quantidade de pais, beleza? Realize mutação nos indivíduos de PS, nos filhos, a uma certa probabilidade, tá? E aí tem várias, conforme eu já disse, tem várias técnicas de fazer a mutação, tá? E aí, no fim, faça a população P ser a PS. Então, os filhos tomam o lugar dos pais, beleza? Os filhos tomam o lugar dos pais e o processo continua, tá? Em dois ali no processo de repetição, beleza? Até que tenha pouca diferença no limiar de fitness médio, ok? Aqui existe uma situação também de elitismo, chamam de elitismo, que é quando, às vezes, ao invés dos filhos substituírem os pais, você mantém alguns pais bem adaptados ainda na próxima geração, tá? Então, tem variantes, eu estou falando o básico é esse aqui, substitui, todos os pais morrem e a população fica só com os filhos, beleza? Mas tem chances também de repente, você pegar um cara da população da geração anterior, que é melhor adaptado, um ou mais, e teletransportar para a próxima geração, de graça. E esses são, por exemplo, os que têm maiores fitness, para garantir que eles se mantenham ainda e possam gerar bons filhos, tá? Mas aí tem regras e regras, tá? Então isso se chama elitismo, tá? Manter ainda os mais aptos, não destruir eles, beleza? E aí tem versões e versões. Tem versões ainda em que os filhos competem com os pais ainda. Então aí o conjunto PS compete com o conjunto P e os melhores ficam, os piores saem, tá? Aqui eu estou destruindo os pais e mantendo filhos. Mas se pôr todos eles na mesma cesta e pegar os N melhores, pode ser que venham alguns pais, alguns filhos, beleza? Então tem versões e versões, ok? E agora eu vou dar um exemplo de um algoritmo genético rodando numa função. Então, uma função aqui caótica, né, turbulenta, aí essa função, com vários picos. Eu quero alcançar o pico ótimo, tá? E aqui eu rodei esse algoritmo genético básico, é esse algoritmo basicão, sorteando os indivíduos. Quando eu sorteio esses indivíduos, tá? Eu estou colocando eles aqui em bolinha vermelha. O valor na função, então, era esse, né? Dessas bolinhas vermelhas, são 10 indivíduos. Então, aleatoriamente, na primeira geração, eu tenho esses indivíduos com esses valores de fitness. Beleza? Para uma próxima geração, depois, né, de passar pela seleção, né, crossover, mutação, percebam que os filhos, olha, já são um pouco diferentes. Beleza? Aí vou passar para uma segunda geração. Os filhos já estão mais acima.
E até a 10ª geração, veja só, os 10 filhos da última geração ficaram nos picos. Ok? E aqui nós temos, então, acho que são 3 deles vieram se acomodar no pico ótimo. Beleza? Então, aí desses últimos filhos, desses 10 filhos da minha 10ª geração, eu vejo qual deles é o melhor e assumo esse como a minha solução. Beleza?